Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, também no sinal do FM da Rádio América, nos 107,1 e também na Rádio Cultura nos 830 kHz, meio-dia e 35. A gente recebe agora o vereador Braulio Lara, ele é presidente da Comissão de Mobilidade, é um monte de nome, né, vereador? Mobilidade, transporte... Mobilidade urbana, indústria, comércio e serviços. Indústria, comércio e serviços. Vamos focar hoje mais na mobilidade, vereador. Obrigado, primeiro, antes de tudo, por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço o convite e de estar aqui junto com todos os ouvintes da Rádio América. O pessoal, pedi pro pessoal aí do Switch, a gente tem um flash agora da Juliana Lima falando sobre a desapropriação de imóveis que estão construídos à beira, às margens da linha 2 do metrô, e a gente vai saber dessas novidades e aí vamos começar a introduzir esse assunto com o vereador Braulio Lara. Pode botar para rodar. A concessionária que administra o metrô de Belo Horizonte e os moradores que vivem às margens dos trilhos assinaram um acordo envolvendo a desapropriação de casas para a construção da linha 2 do metrô na capital. Mais de 300 famílias que estão na área de desocupação da nova linha serão impactadas. Elas vão receber indenização, aluguel social e custeio da mudança para o local temporário e depois para o imóvel definitivo. Além da empresa e dos impactados, o Ministério Público e o Governo de Minas participaram ontem à noite da reunião e das negociações. Segundo a administração do transporte, a linha 2 vai começar a operar em 2028. De acordo com o projeto, a nova linha terá mais de 10 quilômetros de extensão e vai contar com 10 estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. O trecho vai se conectar com a linha 1 na estação Nova Suíça, que fica entre as estações da Gameleira e Calafate. O projeto prevê ainda que a estação do Barreiro será interligada ao Via Shopping. Repórter Juliana Lima. Vereador, justamente essa linha 2 do metrô, essa ampliação do metrô até Contagem, chegando lá até o viaduto Beatriz, que foi pedido inclusive na semana passada pelo governo do estado, é uma das soluções para a mobilidade urbana de Belo Horizonte? Porque sempre se fala do metrô, o metrô está chegando até o Barreiro. Até onde mais você acha que o metrô pode conseguir chegar? Ontem a gente perguntou para o Heron Guimarães, prefeito de Betim, se ele achava que era possível chegar o metrô até Betim. Ele falou, olha, eu não vou enganar, não é utopia, eu não vou ver isso. O senhor acha que ele está sendo pessimista demais? Dá para a gente pensar em metrô chegando, por exemplo, no Belvedere, utilizando estruturas que já existem ou que podem ser melhoradas, por favor? Essa questão é ótima, André, porque a gente sabe que o custo de implantação de metrô é um custo alto. Então não adianta pensar que vai se viabilizar de uma forma fácil se não tiver realmente um bom mapeamento de verbas poupudas mesmo de investimento para você conseguir criar 1 quilômetro a mais de linha para qualquer lado que for. Às vezes fala-se em colocar interligações metropolitanas onde já tem trilhos, mas aí talvez não seja metrô, sejam trens metropolitanos, né? Que basicamente o que difere é se tem uma locomotiva empurrando a composição ou se de fato é um sistema elétrico, como por exemplo é o sistema do metrô. Mas de qualquer forma, todas as soluções de mobilidade para a nossa cidade, elas têm que ser de fato observadas com bastante atenção para a gente melhorar realmente essa capilaridade na região metropolitana como um todo. Agora, tem um detalhe que às vezes a gente precisa de estar sempre falando e reforçando. Em 1994, Belo Horizonte fez o sistema BH Bus. Na época, a gente tinha aqueles ônibus, tinha aquelas listrinhas, e tudo foi reconfigurado em torno das regionais. E na época do projeto, pretendia-se fazer com que o metrô fosse a espinha dorsal do sistema de mobilidade. O que significa isso? Que a linha do metrô funcionaria como uma linha tronco e as linhas de ônibus seriam alimentadoras desse tronco. Ou seja, os ônibus entrariam colocando passageiros nas estações e fazendo as conexões. Isso. Pois é, pelo lobby que aconteceu à época e tudo, o que foi feito? Todo o sistema de ônibus andou paralelo com o metrô. E eu acredito que esse é o erro que Belo Horizonte não pode cometer de novo. Agora, quando a linha 2 estiver pronta, a linha 2 estiver em operação que está prevista ali para 2028, e é o mesmo ano onde a concessão de ônibus se encerra. Então, um novo contrato tem que pensar em como integrar esses dois modais. As linhas de ônibus colocando passageiros no sistema de metrô
e o sistema de metrô sendo ampliado, porque aí a gente não vai ter só um ramal, a gente vai ter também a linha 2 que vai até o Barreiro. Então, quanto mais gente for colocado nas linhas de metrô, digamos assim, para transitar nesses eixos principais da cidade, melhor vai ser. Pode falar, Milene, perdão. O vereador, voltando a falar, aí você tocou num ponto que é muito importante falar sobre a questão do contrato. O contrato termina em 2028. Ano passado, o senhor teve à frente uma CPI que mostrou por A mais B, coisa que que o Ministério Público já tinha falado, o Ministério Público de Contas já tinha falado, que esse contrato tem uma série de vícios, tem uma série de problemas, tem irregularidades. Esse contrato foi feito lá em 2008. Se tinha a faca e o queijo na mão para poder acabar com esse contrato, cancelar, isso é uma prerrogativa do prefeito, não é a Câmara que tem que fazer, o prefeito tem que fazer, e o então prefeito Fuad Noman preferiu esperar o contrato acontecer. O que é necessário? O que a gente precisa fazer de fato? Nós estamos em 2025. É esperar ainda mais 3 anos ou iniciar de fato agora uma discussão pesada para que o novo contrato seja completamente diferente e que resolva esses vácuos, seja um contrato de concessão pública para a iniciativa privada que resolva os problemas para a população e não resolva os problemas para quem recebe o serviço, porque como hoje acontece. Quem se dá bem é o dono da empresa de ônibus. O usuário só toma tinta todo dia. Então, veja que o contrato vigente até 2028, ele realmente é cheio de problemas, cheio de irregularidades que nós detectamos na época da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Então, nós apuramos as questões... CPI isso foi quase que rendeu a cabeça do Gabriel Azevedo como presidente da Câmara. E o mandato dele. Cá entre nós, justiça seja feita. E foi por isso o processo de cassação. Não foi por conta de outra coisa. Mas entre nós. As duas CPIs, que ocorreram duas dentro da questão da mobilidade. A primeira foi a CPI da Caixa Preta da BH Trans. Na época, o próprio Alexandre Calil foi um dos indiciados também, né, entre um conjunto de situações que aconteceram no período investigado. Teve depois, mais tarde, a CPI dos ônibus sem qualidade, que também teve indiciamentos, mas a gente viu foi uma prefeitura inerte a isso. Quando o Ministério Público propôs uma ação para, de fato, cancelar o contrato, a prefeitura foi convidada a participar, mas ela não quis. Ela não quis entrar no polo ativo e defender uma ruptura do contrato. Ela preferiu, na verdade, se afastar deste problema. E então, por mais que seja ainda um processo que corre na justiça, a gente viu até então a gestão Calil e na sequência a gestão Fuad Noman não querer intervir diretamente no contrato. Nós, como cidadãos, sabemos que o tempo está acabando. E eu, particularmente como parlamentar, como vereador, minha maior preocupação é eles não só fazerem um Ctrl-C, Ctrl-V na licitação e repetir Mas de corre novo os esse mesmos. risco? Claro que corre. O lobby pode simplesmente fazer com que se continue tudo como está. Nós estamos trabalhando já com uma certa antecedência para trazer as discussões, colocar esses assuntos na mesa antes, para que a discussão fique madura, para na hora que chegar na hora que a licitação for publicada, todos os aspectos que envolvem de fato o sistema de mobilidade já estejam mais discutidos, mais maduros realmente para a tomada de decisão. Hoje nós temos uma comissão especial na Câmara, que é presidida pela minha colega vereadora Fernanda Pereira Altoé, que já tem como objetivo essa discussão do contrato, isso já está andando. Mas é importante demais a população saber que isso de fato está na mesa, contribuir com as sugestões e, principalmente, a gente entender que se a gente quer uma cidade eficiente, a gente não pode, na verdade, pensar só ônibus, pensar só metrô separadamente e não integrar esses modais, essas soluções de transporte e, inclusive, ousar e trazer outras alternativas. Uma delas que eu tenho pautado é a solução por meio dos teleféricos, né? Em outras cidades, às vezes, chamam Metrocable, em outros países, mas o objetivo se somos uma cidade montanhosa que tem uma dificuldade grande de implantação de alguns tipos de modais, como, por exemplo, o metrô ele é caro, seria ótimo se a gente tivesse Belo Horizonte toda perfurada por baixo e tivesse essas linhas de metrô. Mas isso ainda está longe se a gente não tiver realmente uma grande captação de recursos, de investimentos. Mas enquanto a gente consegue produzir 1 quilômetro de metrô, a gente consegue produzir 5 quilômetros de teleférico. E o teleférico pode ser utilizado para transporte de massa,
Muitas vezes as pessoas imaginam esse modal Medellín só tem como isso, né? sendo o turístico, mas não, ele é para transporte de massa. Medellín é uma das cidades que implementou com sucesso a utilização dos teleféricos para fazer o transporte de massa. Imagine, por exemplo, André, aqui em Belo Horizonte, na região leste, né? A gente tem ali, próximo da Serra do Curral, os bairros do Taquaril, a própria Serra, lá no Alto Veracruz, são regiões muito adensadas. Se a gente conseguir estabelecer linhas de teleféricos que façam conexões dessas regiões muito adensadas para as estações de metrô que já existem, como, por exemplo, a de Santa Teresa, do Horto, Valdomiro Lobo, enfim, trazer essas conexões, você começa a ter um alívio de carros nas ruas e de ônibus também em gargalos, em corredores que já estão extremamente saturados. Tudo que vier para melhorar a mobilidade de Belo Horizonte deve ser considerado, Com certeza. né? Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e também da Cultura AM com o nosso Rede Notícia. 12h e 49 minutos. Vou continuar o bate-papo com o vereador Braulio Lara, de Belo Horizonte, do Partido Novo, né, Milene? Isso mesmo, vereador. Na última segunda-feira nós apresentamos, né, aqui no Rede Notícia, o projeto Tarifa Zero, conversando com a vereadora Isa Lourença, que pretende, né, tornar gratuita as passagens de ônibus em Belo Horizonte. Eu queria saber o que o senhor acha desse projeto. É um projeto viável? É um projeto que está tramitando, ele está em discussão ainda. Eu vejo algumas dificuldades de se conseguir viabilizá-lo, mas como qualquer parlamentar pode colocar um assunto em pauta, é uma pauta que a gente vai evoluir e discutir. O maior problema do Tarifa Zero é que, de fato, quem vai pagar a conta precisa de estar mapeado. Então, a questão de ter uma gratuidade total para todo cidadão no transporte de ônibus carece uma segunda pergunta, né? Como nós vamos, então, pagar por isso? E acredito que ainda vai passar por fase. É um projeto que acabou de chegar na nossa Comissão de Mobilidade Urbana, então agora ele já está aguardando o parecer do vereador Lucas Ganem e, enfim, é uma discussão que tem que ser profunda. A maior dificuldade vai ser justamente enxergar essa origem dos recursos para pagar o custo total do sistema, num sistema que não tem a devida transparência. A gente não sabe realmente quanto deveria ser a passagem em Belo Horizonte. Então, é meio que ainda tatear no escuro para ter certeza se isso realmente vai ter uma viabilidade econômica e, além disso, conversar com o contrato que está vigente. O contrato de ônibus, como disse no outro bloco, né, ele vai até 2028. E como a gente vai acoplar isso se esse projeto vier a ser aprovado? Então, tem muitas discussões pela frente. Falando ainda sobre mobilidade urbana, a gente vê a cada dia que passa, cada vez mais um número de pessoas optando por moto em Belo Horizonte. E junto com essa opção maior por moto, a gente vê cada vez mais também um aumento do número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Dados até do Observatório, né, de Justiça mostram que o número de acidentes foram aumentados absurdamente. Pelo menos um terço dos acidentes de trânsito hoje são envolvendo motocicletas. São Paulo já tem motofaixa, Rio de Janeiro também já tem discussão, algumas partes da cidade implantadas. Dá para se implantar motofaixa em BH, vereador? Dá, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir ter a primeira motofaixa implantada na cidade. Vendi minha moto na hora errada, então. A gente sabe que é um equipamento de segurança que foi testado primeiramente em São Paulo, deu muito certo, reduziu acidentes e a gente vê isso se espalhando para outras cidades do país. No caso, o Rio de Janeiro já tem implantada, mas aqui na nossa região metropolitana até parabenizo o prefeito de Betim. Betim também já implantou, verdade. Funcionar. Então, Belo Horizonte não pode ficar para trás e eu tenho certeza aí que o prefeito Álvaro Damião, que apoia essa iniciativa, em breve a gente vai conseguir ter a motofaixa funcionando. E a ideia é começar em alguns corredores, Antônio Carlos, Cristiano Machado, como é que é? Já tem alguma coisa desenhada a respeito disso? Então, como vereador, eu destinei R$500 mil de emendas impositivas para viabilizar esse projeto e somado a R$400 mil que foram indicações, inclusive da CDL, que é uma entidade que apoia a motofaixa, tem um projeto sensacional que chama Ande Seguro, inclusive,
e a CDL fez o apontamento dessa indicação na comissão de orçamentos. Então, se juntar essas verbas todas, a gente Dá está quase falando R$1 milhão. praticamente R$1 milhão. E são intervenções que não são tão caras. A gente está falando de pintura de pistas e sinalização. Então, o que nós aguardamos, até porque teve uma recente audiência pública com os representantes do Poder Público, da BH Trans, é que eles estão fazendo os estudos para apontar quais são os melhores locais para se implantar, visto que algumas das nossas avenidas maiores não conseguem ter a implantação em todo sua extensão. Se a gente tiver alguns trechos específicos, se a gente conseguir colocar, por exemplo, que as motofaixas fiquem conectadas com aqueles motobox, né, que é aquela faixa ali de acumulação de motos na frente dos sinais, já vai ser um grande passo para Belo Horizonte. Eu estou esperando ansiosamente que a gente veja a primeira motofaixa implantada em BH. Motobox, aliás, que não é respeitado por pouquíssimos motoristas. O que tem de motorista que invade o motobox é uma festa, infelizmente. Mas a gente vê muito motobox também apagado. Então, assim, a cidade precisa de manutenção. Sim. Belo Horizonte precisa de melhorar o seu zelo, o seu cuidado, a sua limpeza, a sua revitalização de todos os equipamentos públicos, porque, afinal de contas, é para isso que serve, né? E a Prefeitura, eu tenho certeza que nessa gestão deve conseguir avançar bem nesse quesito. Vereador, a regulamentação de quem trabalha com moto por aplicativo também preocupa. Quais foram as últimas decisões e o que pode ser feito ainda? Então, nós também temos um projeto dentro da Câmara que fala dos motoristas de moto por aplicativo, né? E entre esses ajustes, a gente já recebeu isso em nossa comissão, isso já está avançando, em breve vai ser votado no plenário, mas a gente trouxe inclusive reivindicações dos moto-ubers, dos mototáxis, que reclamavam de uma série de questões, mas uma delas, por exemplo, é da gente ter idade mínima para a pessoa estar prestando serviço por aplicativo, que elas não tenham os banimentos injustificados das plataformas e, de um modo geral, a gente tenha mais segurança no trânsito. Ô vereador, tem 2 minutinhos para a gente terminar, eu quero fazer uma provocação. Partido, o governador do estado, Romeu Zema, que é do mesmo partido que o senhor, criou uma agência reguladora para transportes em Minas Gerais, que uma das atividades dela é gerir as praças de pedágio e as concessões estaduais para iniciativa privada de pedágio de rodovias pedagiadas no estado. Existe um projeto, existe uma ideia de se privatizar parte das estradas do vetor norte ali para seguir, né, a 424, MG10 e por aí vai. O senhor é favorável a esse projeto? Porque teve até projeto aí que foi considerado constitucional para proibir colocação de praça de pedágio em Belo Horizonte. O senhor acha que é a saída pedagiar essas estradas? E como é que fica onerar as pessoas que passam diariamente, tem que passar por ali? A gente está falando realmente de uma melhoria de infraestrutura que o mineiro precisa. Nós sabemos que precisa de melhorar a estrada, tem que melhorar essas conexões dessas cidades. Lagoa Santa, por exemplo, conversa com um morador de Lagoa Santa que fica todos os fins de semana e alguns dias da semana travado no trânsito ali, porque a gente tem um fluxo da Serra do Cipó que todo passa ali por dentro. Então, quando se fala em trazer uma solução, como por exemplo o contorno de Lagoa Santa, a questão das outras cidades também, né, Prudente de Moraes, quem vivencia isso sabe, é um investimento que é necessário e as pessoas apoiam. Agora vem o outro lado da moeda, né? De onde vai tirar o dinheiro para pagar esse tipo de investimento. Minas Gerais ficou muitos anos sem investimento de infraestrutura, sem dinheiro, e a gente sabe que a gente tem um Estado que está com a corda no pescoço, com um mega endividamento perante o governo federal, que por sua vez também não está interessado em aliviar, ele quer receber. E o jeito de receber, inclusive, é o Propag, que é aquele refinanciamento da dívida. Então, considerando que tem tudo isso dentro do tabuleiro, né? Não tem o único outra saída. jeito de você resolver infraestrutura viária agora é com concessão. E concessão tem que ter praça de pedágio, tem que ter pedágio. Então eu vejo que a discussão ela é importante, obviamente. O governo do estado já apresentou alternativas para diminuir essa carga nos usuários que são mais frequentes, mas eu não vejo como uma alternativa que tenha que ser descartada, não. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer um esforço para que viabilize, porque Minas Gerais ficou muito tempo atrasada nesses investimentos e, com certeza, isso é solução para salvar vidas, porque essas estradas são estradas perigosas e que também têm
grandes índices de acidentes. A gente tem que melhorar. Quero agradecer ao vereador Braulio Lara, do Novo, que participou com a gente aqui no nosso Rede Notícia desta quinta-feira, 15 de maio, 12h58. A gente vai ficando por aqui, né, Milene? A gente vai embora, voltamos amanhã. E agora você fica com Bola na Rede, com o Júnior Brasil, acompanhando as notícias do mundo do futebol. Tchauzinho, até amanhã. Amanhã a gente volta ao meio-dia. Um abraço.